Vamos. Fala, esse drush é um drush muito importante do Rav Kook. É um drush sobre Rosh Hashanah. E Mamash é um drush que ele ajuda bastante a entender qual é o inyan de Rosh Hashanah. Vamos ler dentro. Le David Hashem Uri Veishi. Tem o Mizmor que a gente lê todo dia, Chodesh Elul, 2 vezes por dia. Vedarshu Chazal Bapsikta. Uri Berosh Hashanah, Veishi Beyom Kippurim. Chazal, na Psikta. Psikta é um Midrash. Muitas vezes no Tanakh, esse é um Midrash que trazem. Eles trazem que Ori, a minha luz, se refere a Rosh Hashanah. Veishi, a minha salvação, se refere a Yom Kippur. ונבהר בעזרת השם, למה יוחס לשון אורי על השם יתברך לראש השנה, ואישי ליום הכיפורים דווקא. O Kook fala, Ori não é o dia de Rosh Hashanah, Ishi não é o dia de Yom Kippur. É Hashem. Hashem, le David, Hashem, Ori veishi. Hashem é minha luz e minha salvação. Mas por que no dia de Rosh Hashanah Hashem se revela para a gente nesse formato de, nessa revelação de Or, de luz? Olha, David é uma boa pergunta. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso, mas o Tziuda na Sichot, ele explica, na verdade, a Gemara em Masechet Yuma explica, existem algumas formas de nevoar, de aberturas para capítulos do Teilim. Por exemplo, uma delas que existe é Mizmor le David, Vele David Mizmor. Mas fala que quando está escrito Mizmor le David, então, na verdade, David HaMelech, ele começou a falar o Mizmor por si mesmo, e depois veio a ele Ruach HaKodesh. Quando está escrito le David Mizmor, é o contrário. Primeiro esteve sobre ele Ruach HaKodesh, e David HaMelech expressou isso com a capacidade litúrgica dele. Para o Tziuda, quando está escrito só le David, quer dizer que isso aqui é só Ruach HaKodesh. Le David, os prakim que estão escritos só le David são 100% do Ruach HaKodesh. Le David é a Neshama de David. Esse é o perush da palavra le David. Mas a primeira pergunta do Rav Kook no Ma'amar é por que a gente fala que Hashem se revela para a gente em Rosh Hashanah como a nossa luz, no que ele é a nossa luz em Rosh Hashanah e no que Yom Kippur ele é a nossa Yeshua, a nossa salvação. ונקדים מה שמבואר בזוהר, וכן נוהגים להלכה, על פי דברי הפוסקים, שלא להתוודות בראש השנה. O Zohar traz assim, instante להלכה, que a gente não faz vidui em Rosh Hashanah. וכן נראה בתיקוני התפילה של ראש השנה שאינה כי אם זיכרון כבוד השם יתברך והגדלת הונו לעיני כל, ועניין וידוי לחטא ועוון לא נמצא בכלל. אם prestar atenção na tefilá de Rosh Hashanah, vai perceber que toda a tefilá de Rosh Hashanah ela gira em volta da lembrança da grandeza de Hashem, de Malchut Hashem, do reinado de Hashem, de como Hashem, na verdade, ele rege tudo e ele comanda tudo, e como o Kavod de Hashem, na verdade, ele é presente, e o pedido para que isso se revele. A gente já falou aqui algumas vezes. Qual a palavra que mais aparece na tefilá de Rosh Hashanah? Não. Kol. A palavra que mais aparece na Kol, a palavra tudo. A palavra tudo é a palavra que mais aparece na tefilá de Rosh Hashanah. Olha essa frase. Veida kol paul ki ata pelto, ve'avin kol yitzur ki ata yetzato, ve'amar kol asher neshama b'apo Hashem, ve'da kol yitzur ki ata yetzato, ve'amar kol asher neshama b'apo Hashem Elokei Israel melech malchuto b'kol mashala. Eu pulei alguma coisa aqui, porque eu sei que nessa frase tem 7 vezes a palavra tudo. Sim, também tem um passuco no Teilim todo, que a gemátria dele é gemátria de Rosh Hashanah. Lemishpatecha yavou hayom ki hakol avadecha. Todo mundo vai ser julgado isso porque todos são seus servos. O dia de Rosh Hashanah é o dia onde a gente megalé que tudo é parte do número do mundo de Hashem. Tudo é parte do reinado divino. E vai que quem presta atenção sabe que a gente não fala sobre a palavra chet bichlal. A palavra pecado não aparece bichlal nas filot. Não só isso, a gente pula, assim lá, a gente costuma pular. Avinu marqueinu chatanu lefanecha, a gente não fala em Rosh Hashanah. A gente não come nozes em Rosh Hashanah. Por que não se come nozes em Rosh Hashanah?
qual é a gematria? Isso é em Erev Yom Kippur, não se come, tem quem não come peixe, espinho de peixe. Pode ser. 15 minutos. Qual é a gematria? Como se fala nós em hebraico? Muita gente nem sabe como se fala nós em hebraico, mas sabe que se nós já não se come. Quer dizer, ad que a gente não lembra o resto. Eu pergunto ao Rav Kook, que davar tzarich biur meod, mas não merece. Alô, Ikar Etzleina, a gente sabe, é um dos grandes princípios. Serosh kol hasamim yat tshuva ve'avidui hu ikar gadol batshuva. O maior dos remédios, o que vai mais te ajudar na sua vida, que vai te salvar, que vai te fazer zakai no din, é a tshuva. A pessoa que não faz tshuva não tem como sair limpo no julgamento. E o principal da tshuva, não sei se o principal, mas com certeza é um dos grandes princípios, que nem o Rav vem falando nas Hilchot Tshuva, que o Rama fala que é uma mitzvah só, vidui e tshuva, é o vidui, é a confissão. Uma pessoa que ela não é capaz de confessar, a kavanah dela é que a tshuva dele é uma tshuva muito fraca. É igual uma pessoa que ele tem na cabeça dele, às vezes ele entende que ele fez alguma coisa de errada para alguém. Mas ele não tem capacidade de ir lá e falar isso para o cara. Quer dizer, isso ainda não está na consciência dele suficientemente forte. Quando a pessoa ela é capaz de expressar isso com a própria boca, é porque isso realmente é algo totalitário na consciência dele. Sem vidui, a tshuva está faltando. E a pessoa tem que saber, ve'ech berosh Hashanah, shu yom adin norá ve'ayom, em Rosh Hashanah que tem o din norá ve'ayom, e isso tem que saber, bichlal. Muito do que a gente vai falar sobre a grandeza de Rosh Hashanah, sobre Rosh Hashanah como o dia do reinado, e bem, no dia de Rosh Hashanah, é nisso que a pessoa ela tem que estar concentrada, no reinado de Hashem, não em si mesma. Mas não pode esquecer, principalmente antes de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah é din norá ve'ayom. Que a Kadosh Baruch Hu, ele põe cada um em um a ser julgado, e você simplesmente, que nem Maron, passa um a um na frente dele, aí você vai falar o quê? Fala, foi mal. Fala, foi mal. Existe, contam que Mará conta sobre Rav Yochanan ben Zakkai, né? Sobre Rav Yochanan ben Zakkai, que ele foi encontrar o general romano, e no meio da história conta que Rav Yochanan ben Zakkai falou para ele: olha, você é meu rei, você é rei. E ele falou lá: você merece morrer 2 vezes. Uma vez porque você está blasfemando contra o rei vivo. E a segunda vez é que se eu sou o rei, onde você estava até hoje? Então, a pessoa também, quando ele vem para Rosh Hashanah, ele fala para Kadosh Baruch Hu, eu quero que você seja rei sobre todo mundo, sobre todo o universo. E Kadosh Baruch Hu também, de certa forma, fala para ele, peraí, se eu sou o rei, onde é que você estava até hoje? Como contam no carinha que, depois da Revolução Comunista, os comunistas chegaram para o camponês e falaram para ele, a partir de agora, todos os seus armazéns pertencem à mãe Rússia. Não tem problema. Meus armazéns são da mãe Rússia. Todos os seus tratores pertencem à mãe Rússia. Todos os meus tratores pertencem à mãe Rússia. A sua casa pertence à mãe Rússia. Minha casa pertence à mãe Rússia. Suas vacas pertencem à mãe Rússia. Vacas pertencem à mãe Rússia. As suas galinhas pertencem à mãe Rússia. Não. As galinhas não. As galinhas não são minhas. Desculpa. As galinhas eu não dou. Aí o cara olhou para ele e falou, como assim? Você já deu os tratores, a casa, o armazém? Eu falei, escuta, armazém eu não tenho, casa eu não tenho, campo eu não tenho, galinha eu tenho. Assim a gente, na verdade, faz a mesma coisa. A gente fala, Kadosh Baruch Hu, seja rei sobre todo mundo. Eu quero que todo mundo te conheça. Mas você, para isso, precisa acordar mais cedo, não? Não. Todo mundo, mas galinhas eu tenho, entendeu? Aqui deixa comigo. Então, a pessoa tem que saber que tem esse din em Rosh Hashanah. Ele é muito presente, ele é muito forte. O melhor advogado que você pode pegar no din é o vidui. Faz tshuva. Aí a pessoa chega em Rosh Hashanah, por bem ou por mal, seja que ele descobre a grandeza de Hashem, seja se ele simplesmente entende a consequência do que vai acontecer dos atos dele. Ele vai tshuva, ele fala, olha, pisei na bola, eu quero mudar. E justo quando chega esse momento, eu falo para ele, não coma nozes, porque nozes é gematra de rei. Nada que tenha a ver, você hoje não fala sobre os seus pecados. Fala? Omnam, tem? Pergunta é clara. Como é que a Torá, nossos sábios, nos impediram de usar essa maior arma? Omnam,
לאחר העיון הדבר מבואר מאוד. Quando a gente se aprofundar, a gente vai ver que isso tem muito sentido. O מורה על גודל אהבת השם יתברך לישראל. Isso mostra o grande amor de Hashem ao seu povo. וזהו דבר פשוט. E agora o Rav Kook vai começar a explicar, בעצם, a diferença entre dois tipos de tchuvá muito famosos, tchuvá meirá e tchuvá me'avá. Ele vai explicar algumas diferenças que tem entre a tchuvá que ela é feita pelo temor e a tchuvá que ela é feita pelo amor. E quais, tanto na forma de o que leva a pessoa a fazer essa tchuvá, tanto na consequência da tchuvá, como essa tchuvá influencia. E por último, como isso tem a ver com o nosso assunto. שזהו דבר פשוט, שאף על פי שכל תשובה מועלת, וכל זמן שאדם מתחרט מן החטא, אפילו בהנהור תשובה בעלמא, החטא הולך ומתקבץ. A gente sabe, e é óbvio, que qualquer tchuva ela funciona, qualquer tchuva adianta, não tem tchuva que não é aceita. E no momento que a pessoa faz tchuva, mesmo que uma tchuva só no pensamento, ele toma uma decisão, é verdade, você tem que saber também. Baruch Hashem, a gente já se acostumou com a ideia da possibilidade e da possibilidade eterna da tchuva. Mas tem que lembrar que a tchuva é uma decisão verdadeira. A pessoa realmente decidiu fazer tchuva. Não é que algum tipo de cerimônia que chega em Yom Kippur e a gente conta que um Hassid estava batendo muito forte no... Não sei de que Rebbe que contam, se eu tivesse que apostar, eu diria que é do Rebbe de Kotsk, mas ele estava lá no Yom Kippur batendo muito forte no peito. Aí o Rebbe chegou para ele e falou, não precisa bater, não tem ninguém em casa. Não adianta, não é uma cerimônia. Mas, por outro lado, no momento que a pessoa toma uma decisão, ele tem bemeta uma harata, ele se arrepende sinceramente do que ele fez, indiferente do nível do arrependimento dele, a tchuva aceita. Achet, olech umitkabes, e o pecado começa a ser limpo, o pecado começa a ser lavado. Mikol makom, apesar de que qualquer tipo de tchuva adianta, vadai nado meklan malata tchuva abam im asechel, não dá para comparar a tchuva que ela vem junto com a consciência, com o entendimento, com o compreendimento. O que quer dizer? Três pontos. Aleph, sheyaskil begadluto yitbarach, que a pessoa entende a grandeza de Hashem. Bet, veikar kedushat haTorah umitzvotea, que ele entende o apreço e a grandeza da santidade da Torá e das mitzvot. E 3, o Ma'alat Israel, o Masha Adam Poel Letov Basotor Etzon Kono. E ele entender quem é Am Israel. O que é um Yehudi individual, o que é Am Israel coletivo, e o que a pessoa faz, como ele consegue influenciar e como ele mexe com todos os mundos quando ele faz a vontade de Hashem. Uma tchuvá que ela vem da consciência plena desses três pilares, desses três assuntos. De novo, a grandeza divina, a grandeza da vontade divina, de Torá e Mitzvot, e a grandeza daqueles que concretizam essa vontade divina nesse mundo, que é Am Israel, com a Neshama de Am Israel, שכל אלה עניינים יביאו את האדם לתשובה מאהבה. Quando a pessoa realmente entende isso leva a pessoa a fazer tchuvá, não por causa das consequências, o que vai acontecer comigo se eu não fizer tchuvá, sim, porque ele entende a grandeza do mifal, da obra que está sendo criada aqui, a grandeza de tudo que existe, e ele vai tchuvá me'avá. E a gente sabe que qual a diferença, a primeira diferença mais básica entre tchuvá meirá, tchuvá por temor, e tchuvá me'avá, é na consequência do pecado. Em tchuvá meirá, os avonot nasot lo keshgagot. Os pecados se tornam como se fossem não, shgagot, ele faz meirá não intencionais. Por quê? É verdade, Beth, porque quando a pessoa vai tchuvá meirá, ele fala, se eu tivesse entendido a consequência dos meus atos, quando eu fiz eles, eu nunca teria feito esses atos. Então a gente fala, o que você foi não intencionado. Você não sabia a consequência do que estava fazendo. A tua ação é uma ação ruim, mas é uma ação não intencionada. Quando a pessoa ela faz tchuvá me'avá, de repente os maasim dele, as averot dele se tornam zchuyot. Tem que ledayek. Não está escrito em lugar nenhum que as averot se tornaram mitzvot. Haverá e continua sendo haverá. Ela se torna zchuyot, ela se torna um mérito. E a gente tem que entender muito bem por que ela se torna um mérito.
Mas, no final das contas, a gente pode falar, a explicação mais simples é que elas se tornam méritos porque elas levaram a pessoa a conhecer a Hashem de uma forma muito mais profunda. Bediavad. Quer dizer, a posteriori, depois que a pessoa já chegou no nível onde ele tinha que chegar, exatamente o buraco onde ele estava, fez com que ele despertasse e entendesse o valor e a grandeza de Hashem e de Am Israel. Então, na verdade, isso foi o incentivo dele. Por isso serve para ele como méritos, mas mais para frente a gente vai explicar isso um pouco melhor. Só às vezes se confundem. Não existe haverá que é mitzvah. Haverá é verá e mitzvah é mitzvah. Assim que elas dão uns cuió. Ela atchuvá abá belo cheshbon kazé ki mirat haonesh hapshuta. Quer dizer, o Rav Kook fala, quer dizer, como introdução. É óbvio, resumindo, é óbvio que todas as tchuvot adiante. Qualquer tchuvá já é o começo do processo e a pessoa começa a ser limpa, começa a se libertar do pecado. Como a gente vai ver, se libertar do pecado é o nosso maior ganho na tchuvá. Nosso maior ganho na tchuvá é o fato de que a gente está livre. E nós não estamos apegados, não estamos amarrados, atados à baixeza, às limitações, à maldade. E que nós voltamos a ser pessoas livres, mais do que qualquer coisa. Esse é o maior dos lucros. Isso começa em qualquer tchuvá, mesmo na tchuvá mais baixa, como ele fala no final, mirata onesh hapshuta. Pessoa que tem medo do castigo. Ela entendeu, ela chegou à conclusão de que as minhas ações levam a consequência. E quem põe o dedo na tomada toma choque, malaçou. Quem come doce demais, faz um shalom, passa mal. Não tem muito aqui, o diabético, eu sempre uso esse exemplo bastante, o diabético que comeu uma bomba de chocolate, a tchuvá dele é uma tchuvá muito verdadeira. Você acha que ele não se arrependeu do que ele fez? Se arrependeu em todo o coração, mas não é porque a bomba de chocolate não é gostosa. A bomba de chocolate continua sendo gostosa, mas não vale. Essa tchuvá é a tchuvá mirata onesh hapshuta. A gente vai ver que existe tchuvá mirá, que é irá taromemut, que é a irá quando a pessoa, na verdade, tudo que a gente falou aqui, a pessoa entender a grandeza de Hashem. Depois que ele entende o que ele se entende, ele começa a entender, peraí, se isso é o que uma formiguinha, normalmente quando chegar no mês de Elul, ele gosta de usar a expressão que nós somos zvuvim ktutzeik nafayim, ou seja, mosquito sem asa. Já viu mosquito sem asa? Esse é o tamanho do homem, não é nem isso o tamanho do homem frente a Hashem. Então, quando a pessoa entende, peraí, então isso é o que eu sim entendo de Hashem, imagina o que eu não entendo de Hashem. E aí a pessoa ela se preenche de um extreme. Falaram, acho que o Rascal contou na Levaya do Rav Zuckerman, faleceu agora. Ele era uma pessoa, me é só pensar sobre isso. Ele falava a Amidá, toda vez que ele falava o nome de Hashem, ele tremia. Tremia fisicamente. Só que ela chega nesse nível de irá, o nível de Avat Hashem, a tchuvá dele na verdade, como a gente vai definir, quer dizer, antes de mais nada, o incentivo dele a fazer tchuvá. O que leva ele a fazer tchuvá é outra coisa. E Mimeile, a peulá da tchuvá, a influência dessa tchuvá, ela também é outra. Ela não é no mesmo nível, não é igual, ela não tem a mesma, não pode ser, que ela tem a mesma consequência do que uma tchuvá que a pessoa faz no seu nível mais baixo. Sim? Certamente não é de chuva de rede. Chuva de não ter atingido o nível hoje e ontem que atingiu hoje. Isso também, mas chuva de rede também. Imagina uma pessoa, que uma pessoa de repente entende quem é Hashem e ele fala como é que eu pude fazer essa haverá. Tipo, não é ser burro, olha o que vai acontecer com você. Isso também é um nível. Mas é muito mais que como você teve a audácia de fazer, esquece o que vai acontecer com você. Muito pelo contrário, às vezes quando a pessoa faz uma avá, ele fala para que Deus, na verdade, sabe o que eu mereço. Eu sei que Behemet, já que a gente está falando desse assunto, mas sabe mais da Vardomé, para Rosh Hashanah. Às vezes a gente chega em Rosh Hashanah com a lista da Makolet, né? O cara o rabino falou na sinagoga que precisa se preparar para Rosh Hashanah. Ele vem lá com um checklist, Deus, olha, para Tafshin Peibet, o que eu preciso é o seguinte, eu preciso de Parnassá, de Seu, de Brio, de filhos, de Nahat, se puder um Porsche também ajuda, e aí a pessoa, de repente, ele fala, eu sei que eu não estava beceda, mas realmente eu preciso que você me resolva o meu problema.
Lá quando você vai dizer, Isso também. Isso é outra coisa, que a pessoa, o cara que a gente falou, né? O cara que antes de ser convocado para a seleção já está falando para o técnico como jogar. Quem falou que você vai ser convocado? Mas a convocação não convocação. Mas um cara que passou, desceu aqui a Jabotinsky a 200 por hora. O guardinha parou ele. E o guardinha falou 200 por hora? Não, 200 por hora. Ele vai para julgamento. E o juiz, ele conhece o juiz, ele sabe que o juiz é uma pessoa boa. Ele fala, juiz, a gente não tem como resolver isso. Não, você me conhece, talvez me deixa passar, vamos lá, me livra dessa. E o juiz, ele entende que a pessoa ainda não se conscientizou do que ele fez. Você não está entendendo o que você fez. Se você estivesse entendendo o que você fez, entendendo a gravidade, a gente pode conversar, será que eu vou abrir mão, não vou abrir mão. Mas se a pessoa ainda não se conscientizou do que ele fez, então, Al-Mata Medaber, não tem conversa. Para chegar em Rosh Hashanah e não entender Malchut Hashem, não entender como, o que é o reinado divino, e como eu preciso me postar frente a isso, e só vir com a minha lista da Makolet e falar, olha, Hashem, olha, eu gostaria muito que esse ano, se eu puder, em casa ter queijo amarelo e não cottage, porque seria muito legal. Entende qual... Depois a gente fala do queijo amarelo e cottage, não tem problema, mas antes de entender qual a história aqui. Almana como da Brim. Então, mesmo na Irata Onesh absoluta, isso tem que existir. A pessoa tem que entender qual a consequência das suas ações. E essa diferença entre Irata Onesh e Irata Romemut, deixa eu só ver. Vamos só avançar mais um parágrafo pequeno, com isso a gente termina. Primeira diferença é na forma de fazer a tshuva. Avala, chiluk ben tshuva meirata onesh, tshuva me'ava. Qual a diferença entre tshuva, que ela vem por medo das consequências, do castigo, e uma tshuva que ela vem por essa consciência de entender a grandeza de Hashem, a grandeza da Torá, a grandeza de Am Yisrael? São duas. Quer dizer, algumas. A pessoa não precisa se preparar para fazer tshuva mirata onesh. Quando a pessoa cai a ficha, que a Kadosh Baruch Hu não vai abrir mão. Os Notzrim acreditam, já que não tem esperança, então Deus não tem outra opção, ele tem que abrir mão. A gente acredita que a Kadosh Baruch Hu espera da gente fazer o certo. E automaticamente ele não vai abrir mão. Que nem um pai que ele acredita no filho, ele nunca vai abrir mão do filho fazer o que ele tem que fazer. Porque você sabe que ele é capaz. Sim, também, quando a pessoa entende que a Kadosh Baruch Hu não vai abrir mão da tua conta, sem você fazer alguma coisa a respeito, e que tudo que você acha que ninguém sabe, que Kadosh Baruch Hu vai te julgar por isso. Ou seja, tudo tem uma consequência, tudo existe, tudo é relevante. O mitcharet, na hora que a pessoa que cai essa ficha, a pessoa faz tshuva. Mas Shem Ken tshuva me'ava, por outro lado, a tshuva me'ava, que a gente falou, que a tshuva que ela vem da consciência de entender a grandeza de Hashem, a grandeza da Torá das Mitzvot, como isso influencia no mundo, na vida, na história, a grandeza da Neshama dele, das ações dele. Se a pessoa não parar, estudar, pensar, meditar e compreender esses conceitos, ele não vai chegar em Tshuva Me'ava. Ele precisa de uma preparação. Ou seja, a primeira diferença que o Rav Kook aponta é que a Tshuva, por irá, taonesh, por medo da consequência, não é algo que não é um processo que a pessoa precisa passar. É simplesmente uma conclusão lógica que qualquer ser humano que realmente entende, às vezes a gente não entende, a gente não se conscientiza disso, mas se a pessoa parar para pensar e se conscientizar que as suas ações têm consequências, e que nada vai ser esquecido, e que nada é irrelevante, e que tudo é importante, vai que ele vai fazer chuva. É burro ou o quê? É igual a pessoa quando ele vê ninguém para pensar, quando você vê um semi-trailer descendo a ladeira, ninguém para pensar, mas o que acontece quando o semi-trailer encontra um ser humano descendo a ladeira? Talvez eu consiga sobreviver. Então o ser humano entende que agora você pula fora, não precisa pensar muito. Mesma coisa, quando a pessoa entende qual a consequência das suas ações, automaticamente ele vai mudar de atitude. Não tem muito o que errar. Mas, para chegar em Tshuva Me'ava, não é suficiente.
para chegar em Teshuvah Me'avah, a pessoa precisa parar e ler bonito. A pessoa precisa parar e chegar e conhecer quem é a Kadosh Baruch Hu. Sabe? Mesmo se livrar das visões, das imagens infantis que a gente tem de Hashem. Seja um velhinho de barba branca, mais para frente alguma força. Chega uma hora qualquer que a pessoa para de pensar sobre o assunto. Ou entender o que é a Torá Mitzvot, entender qual a profundeza, o que é a Am Yisrael. Não é uma coisa que vem a pé. Só que é uma coisa que a pessoa precisa ler. Então essa é a primeira diferença, a preparação que é necessária para a Tshuva. Então, Blineder, a gente continua. Próxima vez. Tá,